E aí, galera, beleza? Então, tô aqui em casa, né? A gente tá num momento bem delicado, né? Por conta do coronavírus, né? Por conta dessa pandemia que tá acontecendo. Então, a gente, dentro das nossas casas aí, a gente vai tentar continuar estudando, correndo atrás aí dos nossos sonhos, dos nossos ideais, né? Não vai ser fácil, mas a gente consegue. Peço já desculpas de antemão, porque tô com a Clarinha em casa, né? Então, pode ser que ela entre, que ela participe do vídeo, não sei ainda como vai ser isso, mas vamos tentar ganhar tempo e fazer da melhor forma possível, né? Dentro dos recursos que a gente tem nesse momento. E eu queria dar continuidade ao conteúdo que a gente estava discutindo em sala de aula, que era sobre os grupos sanguíneos, né? Então vou até dar uma revisadinha aqui na tipagem sanguínea, como que a gente faz essa análise dos grupos sanguíneos dentro do laboratório, né? Então eu vou utilizar dos slides que vocês têm disponíveis na SAV, que eu já coloquei para vocês, né? Para que vocês possam acompanhar as explicações também. Então eu vou projetar aqui no computador e a gente vai acompanhando junto, beleza? Então acompanha aí. Então, gente, eu vou começar aqui com os grupos sanguíneos, tá? Que é um caso de alelo múltiplo, né? O sistema ABO, né? E a gente tem 4 tipos aí de grupos sanguíneos: o A, o B, o AB e o O, né? Importantes aí pra gente ir pro nosso vestibular. Bom, lembrando vocês o seguinte, que os grupos sanguíneos, eles vão ter aí uma identidade nas suas hemácias, né? E essa identidade na hemácia, ela é chamada de aglutinogênio, que também pode ser conhecida aí como um antígeno, né? Que aqui está representado por essas bolinhas, estão vendo? Essas bolinhas rosas, aqui é verde, aqui eu tenho verde e rosa, e aqui eu não tenho nenhuma identidade na hemácia no grupo sanguíneo O. Então, quando eu pego aqui o grupo sanguíneo A, qual a identidade dessas hemácias, né? Quais são aí as glicoproteínas que são formadoras dessa hemácia? Então, no caso aqui do grupo sanguíneo A, o meu aglutinogênio é A, ou seja, a identidade da minha hemácia, ela é A, beleza? No grupo sanguíneo B, qual é o meu aglutinogênio, ou seja, qual a identidade da minha hemácia? É B. Se eu sou do grupo AB, quais são as identidades dessa minha hemácia, né? Eu tenho tanto o A quanto o B, lembrando que isso aqui é um caso de codominância, né? Que a gente já tratou nas nossas aulas passadas aí. Então, eu tenho uma identidade aqui do aglutinogênio B e identidade do aglutinogênio A. Já no grupo sanguíneo O, a gente diz que ele é zero, que ele não tem aglutinogênio, que ele não tem identidade, que ele não tem antígenos nas suas hemácias, tá? Então, ele não tem nenhuma identidade aqui, então ele não tem aglutinogênio. Bom, em relação à aglutinina, o que seria a aglutinina? A aglutinina, gente, ela é o anticorpo presente no nosso plasma. Então, se eu sou aqui do grupo sanguíneo A, a minha identidade da hemácia é A. Eu posso ter qual tipo de anticorpo no meu plasma sanguíneo? Anti-B. Pensando que existem para o grupo sanguíneo ABO 2 tipos de anticorpos, o anti-A e o anti-B. Se eu sou do grupo sanguíneo A, logo, eu não posso ter anticorpo anti-A, porque senão eu mataria as minhas próprias hemácias, ou seja, a minha hemácia sofreria uma aglutinação, uma destruição, né? Lembra que eu falei com vocês o seguinte, que é a mesma coisa de eu colocar limão no leite. O que acontece com o limão no leite? Ele coalha o leite, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu colocasse aqui no meu grupo sanguíneo, se eu tivesse dentro do meu plasma sanguíneo anti-A, eu destruiria o meu grupo sanguíneo A. Então, eu tenho que ter qual tipo de aglutinogênio? Qual tipo de aglutinina? Qual tipo de anticorpo? Se eu sou do A, eu tenho que ter anti-B. Se eu sou do grupo sanguíneo B, ou seja, a identidade da minha hemácia é B,
qual aglutinina eu tenho que ter no meu plasma sanguíneo? Anti-A, né? Porque se eu sou do grupo sanguíneo B, eu não posso receber nada do grupo sanguíneo A, porque eu tenho anti-A. Se eu sou do grupo sanguíneo AB, eu tenho como aglutinogênio tanto A quanto B. Logo, eu posso ter anticorpo anti-A? Não, senão eu vou destruir essa minha massa. Eu posso ter aqui anti-B, já que eu tenho aglutinogênio B? Também não, porque senão eu destruiria essas hemácias aqui. Então, quem é do grupo sanguíneo AB não tem nenhuma aglutinina no seu plasma sanguíneo, tá certo? Agora, se eu sou do grupo sanguíneo B, tá? Eu não tenho nenhuma identidade na minha hemácia. Lembra? Eu não tenho nenhum aglutinogênio, eu não tenho nenhum antígeno, tá? É como se eu não tivesse identidade aqui nessas hemácias. Então, se eu não tenho identidade, eu não sei quem que é o aglutinogênio A, não sei quem é o aglutinogênio B, porque eu não tenho essa identidade aqui. Então, no meu plasma sanguíneo, eu tenho que ter anticorpos do tipo anti-A e anticorpos do tipo anti-B, para combater esses aglutinogênios, caso eu receba, né? Então, quem é do grupo sanguíneo O, a gente diz que ele é doador universal. Por que ele é doador universal? Porque ele doa a sua hemácia. Se ele doa a sua hemácia não tem identidade nenhuma. Então, ninguém vai reconhecê-lo como corpo estranho. Porém, o grupo sanguíneo O só pode receber do O mesmo. Porque se ele receber de outros grupos sanguíneos, ele tem lá no seu plasma sanguíneo anti-A, então vai combater todo mundo que tenha A. Neste caso aqui, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo AB. E ele também tem o anti-B, então ele combate tanto o grupo sanguíneo B quanto o grupo sanguíneo AB. Então ele só pode receber dele mesmo de grupo sanguíneo O. Tranquilo, gente? E aí a gente vai prosseguir com o nosso sistema ABO. Bom, com relação aqui ao genótipo e ao fenótipo do grupo sanguíneo. Então, quando eu digo assim, eu sou do grupo sanguíneo A, eu estou retratando o meu fenótipo. Se eu sou do grupo sanguíneo B, qual é o meu fenótipo? Grupo B, sangue B. Se eu sou do sangue AB, qual é o meu fenótipo? AB. E se eu sou do O, qual é o meu fenótipo? Grupo sanguíneo O. Agora, eu falo assim, o meu fenótipo é A, mas eu não sei qual desses alelos aqui é o meu genótipo, tá? Eu sou IA, IA, ou eu posso ser IA, Izinho. I vem de isoaglutinação. Então, a aglutinina, o aglutinogênio é do tipo A, tá? Então, eu posso ser IA, IA, ou IA, Izinho. Esses são os meus possíveis genótipos. Então, quando eu falo assim, o meu fenótipo é A, o meu grupo sanguíneo é A, eu não posso afirmar com certeza, sem saber a identidade dos meus pais, o gene dos meus pais, qual é o meu genótipo de fato, se é IA ou IAzinho. Tranquilo? Se eu tenho um fenótipo B, qual o meu genótipo? IB, 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 Izinho. Se eu sou do grupo sanguíneo AB, qual o meu fenótipo? IA e B. Lembrando que isso aqui é um caso de codominância. Esses dois aqui são casos de alelos múltiplos. Se eu sou do grupo sanguíneo O, o meu genótipo, ele é recessivo, ele é Izinho, Izinho, tá? Então, aqui vem retratando os aglutinogênios novamente e as aglutininas. Lembrando que a aglutinogênio é a identidade das nossas hemácias, ou seja, o antígeno da nossa hemácia, e as aglutininas, que são os anticorpos, estão localizados no nosso plasma sanguíneo, beleza? A gente já nasce no sistema ABO com as aglutininas prontas, tá? Então, se eu sou do grupo sanguíneo A, lá no meu plasma sanguíneo eu já nasço com a aglutinina anti-B. E assim por diante, a gente vai ver que isso no fator RH é um pouquinho diferente, tá? Mas já já a gente vai retratar sobre isso.
Tranquilo? Gente, e com relação à tipagem sanguínea? Como é que a gente faz o estudo do nosso grupo sanguíneo? Como que a gente sabe a que grupo sanguíneo a gente pertence, né? Então, isso aqui é uma análise feita em laboratório. Então, quando a gente precisa de saber qual é o nosso grupo sanguíneo, a gente vai até um laboratório, a gente coleta o nosso sangue, né? E esse sangue vai passar por uma análise, por uma tipagem sanguínea. Então, como que é feito isso? Colocado aqui numa lâmina 2 gotinhas do seu sangue, tranquilo? Uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. Lá no laboratório, nós já temos prontos, tá? Um reagente chamado de anti-A, que é o que equivale ao quê? Aos anticorpos anti-A, tá? E a gente tem aqui o anti-B, que equivale aos anticorpos, ou seja, a aglutinina anti-B. Tranquilo. Quando a gente utiliza, então, esses anticorpos aqui, a gente vai saber com quem eles reagem. Então, olha só. Quando eu joguei esse anti-A na gotinha do meu sangue, o que que aconteceu? A gente percebe aqui, calma aí, deixa eu focar. A gente percebe aqui que houve uma aglutinação, certo? Então, como se fosse aqui, talhou o sangue, né? Então, nesse caso, a gente diz o quê? Que o anti-A matou esse sangue aqui. Se ele matou, ele reagiu com quem? Anti-A combate quem? O grupo sanguíneo A. Então, eu suponho, né, tudo me indica que essa gotinha aqui desse sangue tem aqui o grupo sanguíneo A, ou seja, as hemácias têm como identidade o aglutinogênio do tipo A. Só que ele pode também ser B, ou seja, pode ser AB. Então, eu vou fazer a contraprova aqui. Quando eu utilizo na gotinha de sangue, continua sendo meu sangue, tá? Eu utilizo aqui o anti-B, ou seja, anticorpos contra o B. Quando esse anti-B cai nessa gotinha aqui, tá vendo que neste caso não aconteceu absolutamente nada, ou seja, o sangue continuou como ele era antes. Não houve reação. Então, só vai ter reação aqui se esse sangue aqui for B, porque anti-B combate o B. Não houve nada, então eu não tenho aqui o grupo sanguíneo B. Eu só tenho o grupo sanguíneo A. Então, qual o tipo sanguíneo? O meu tipo sanguíneo é o A. Tranquilo? Olha na amostra 2. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Uma gotinha do sangue de uma pessoa aqui, a mesma pessoa coloca a gotinha aqui deste lado da lâmina. Vou colocar anti-A aqui, vou colocar anti-B aqui. Quando eu joguei o anti-A nessa gotinha de sangue, o que aconteceu? Absolutamente nada. Então, tem grupo sanguíneo A aqui? Não tem, tá? Não tem A. Vamos ver se tem B? Quando eu joguei o anti-B aqui, o que que aconteceu? A aglutinação, né? Se houve aglutinação, o anti-B matou o sangue B. Então, qual a tipagem sanguínea aqui? Do tipo B. Olha a amostra 3. Uma gotinha do seu sangue aqui, outra gotinha do seu sangue aqui. Quando eu joguei anti-A aqui, anti-A combate A. O que que aconteceu? Combateu, aglutinou. Então, esse sangue aqui, essa gotinha, me diz que tem aglutinogênio do tipo A. Quando eu joguei anti-B também nessa sua gotinha de sangue, aglutinou também, me mostrando que nesse sangue também tem o aglutinogênio B. Então, tem aglutinogênio A, tem aglutinogênio B. Qual o tipo de sangue? O tipo AB. E por último, a amostra de sangue aqui, uma gotinha do seu sangue, outra gotinha do seu sangue. Quando eu jogo o anti-A aqui, o que que aconteceu? Nada. Anti-A combate A. Combateu aqui? Não combateu. Então, não tem grupo sanguíneo A, tá? Vamos ver. Joguei anti-B aqui. Combateu? Não. Então, também não tem grupo sanguíneo B aqui. Não tem A e não tem B. Se não tem A e não tem B, qual grupo sanguíneo é? Tipo sanguíneo O. Tranquilo? Isso aqui é feito em laboratório. Mas prestem atenção, gente. Se eu sou do tipo sanguíneo A
Beleza? Qual o tipo de anticorpo que tem pronto no meu plasma sanguíneo? Anti-B. Beleza? Se eu sou do tipo sanguíneo B, qual anticorpo tem pronto no meu plasma sanguíneo? Anti-A. Se eu sou do grupo sanguíneo AB, eu posso ter anticorpo no meu plasma? Não, eu não tenho nem anti-A e nem anti-B, senão eu mataria o meu próprio sangue. E se eu sou do grupo sanguíneo O, eu tenho que ter pronto no meu plasma sanguíneo tanto A quanto, tanto anti-A quanto anti-B. Tranquilinho aí? Beleza, vamos passar para frente. Agora, gente, com relação ao nosso sistema RH, é um tipo a mais de grupo sanguíneo, né? A gente viu o grupo ABO e agora o sistema RH, que a gente pode chamar de fator sanguíneo positivo ou negativo. Neste caso, a gente não trabalha com alelos múltiplos, aqui não existe alelos múltiplos, tá bom? Então, olha só, se eu sou do grupo sanguíneo positivo, eu chamo de RH positivo, que é o sistema Rhesus, né? Que isso foi descoberto até, foi analisado pela primeira vez por conta do macaco Rhesus, a gente observou isso, né? Eu posso ter o grupo sanguíneo positivo ou negativo. Se eu tenho o fator RH no meu sangue, qual é o meu antígeno? Ou seja, qual a identidade da minha hemácia? Qual o meu aglutinogênio? Eu digo que a identidade da minha hemácia é do tipo D, beleza? Agora, se eu não tenho fator RH, eu sou chamada de RH negativo. Negativo por quê, gente? Porque eu não tenho identidade nas minhas hemácias, tá? Eu não tenho esse fator negativo. Tranquilo? Bom, e com relação à minha aglutinina, com relação aos meus anticorpos? Lembrando, gente, o seguinte, no caso do fator RH, acontece uma coisa bem interessante. A gente não nasce com os anticorpos anti-D pronto, ou seja, anti-RH pronto, tá? A gente só vai adquirir esse anticorpo caso a gente entre em contato com o antígeno. Tá? Então, olha só, se eu sou do fator sanguíneo RH positivo, a minha identidade é D, a identidade das minhas hemácias. Eu posso ter anticorpos? Ou eu tenho ou eu não tenho. Nesse caso, se eu tenho identidade D, eu não posso ter anticorpo anti-D, senão eu me mataria, tá? Se eu sou do grupo sanguíneo RH negativo, ou seja, não tenho identidade para o fator RH nas minhas hemácias, eu não conheço o fator RH, logo eu tenho que ter anticorpo. E esse anticorpo no meu plasma é chamado de anti-D ou anti-RH, porque ele vai combater o RH. Só que, detalhe e atenção para este momento, o anti-D ou o anti-RH só serão produzidos no nosso plasma sanguíneo caso quem é do grupo RH negativo entre em contato com o fator positivo. Aí sim ele começa a produzir anticorpos. Ele não é pronto desde quando a gente nasce, tá bom? Então, o meu genótipo RH, aqui tá o contrário, tá? Tá o contrário, ó. O fenótipo é positivo e negativo. Então, troca isso aqui, eu vou até apagar, tá? Isso aqui não é genótipo, isso aqui é fenótipo. Qual o meu fenótipo? Positivo ou negativo? Apaga esse fenótipo aqui e coloca genótipo aí nas anotações de vocês, tá? Não é fenótipo, é genótipo. Qual o meu genótipo? Ou eu sou errão, ou errinho. Caso eu seja RH negativo, o meu genótipo é errinho, tá? Isso aqui é lá da primeira lei de Mendel. Tranquilo, gente? Então, como é que a gente faz essa análise em laboratório? Igualzinho ao sistema ABO, né? Coloco uma gotinha do meu sangue aqui, uma gotinha do meu sangue aqui. Quando eu jogo o anti-D combate fator RH positivo, combate o D, combate o fator RH. Então, quando eu jogo aqui, aglutinou,
aglutinou. Então, eu sei que esse fator é RH positivo. Quando eu jogo nessa gotinha de sangue aqui, não aconteceu nada. Então, eu sei que esse fator é RH negativo. Por quê? Porque não houve aglutinação. Lembrando que anti-D ou anti-RH combate quem tem RH. Tranquilo? Beleza? Então, bora pra frente. Continuando aqui falando do fator RH, e vocês já devem ter escutado muito falar sobre a eritroblastose fetal. O que seria a eritroblastose fetal? Ela está intimamente ligada ao fator RH, se a pessoa é negativa ou positiva. Então, quando uma criança pode ser acometida com a eritroblastose fetal, que causa destruição das hemácias do bebê, né? Pode ser que o bebê ele nasça com deficiências ou ele venha à morte por conta da destruição das hemácias, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma mulher aqui, essa mulher ela é RH negativa. Se ela é RH negativa, tá? Ela ainda, se ela nunca entrou em contato com o fator RH positivo, ela ainda não tem pronto no seu plasma sanguíneo anti-RH, tá? Que fique bem claro isso. Bom, aqui ela vai gerar o seu primeiro filho, tá? Esse primeiro filho aqui, ele é RH positivo. Quando que essa primeira criança, ou que essa criança, ela pode ser positiva? Se o pai for também positivo, porque a mãe, ela é o quê? Negativa, então o pai obrigatoriamente tem que ser positivo. Essa mulher vai gerar esse bebê aqui tranquilamente, na primeira gestação, tranquilo. Não vai ter problema nenhum neste momento aqui, porque as hemácias do bebê não se comunicam até então com a mãe, tá? Bom, aí a mãe, ela vai ganhar o bebê, né? Dar a luz ao bebê. E durante aqui o parto, acontecem passagem das hemácias fetais do bebê para o sangue da mãe, tá? Quando hemácias do bebê durante o parto, tá? Entram em contato com o corpo da mãe, a mãe, o seu plasma sanguíneo começa a produzir anti-RH. Por quê, gente? Porque a mãe é RH negativo, ou seja, ela conhece o fator positivo? Não. Quando o fator positivo entra em contato com essa mãe que não conhece o fator RH, o seu organismo começa a produzir anti-RH para destruir essas hemácias aqui, né? Uma vez ela começou a produzir esses anticorpos anti-RH, ela cria a identidade para esses anticorpos. Então, eles ficam lá no organismo como células de memória, tá? Bom, e aí destruiu essas hemácias aqui que ficou, beleza. Mas os anticorpos vão permanecer lá, a célula de memória na mãe. A mãe engravida novamente, tá? Esse bebê aqui, a mãe continua sendo RH negativo. E o bebê é uma criança RH positiva, tá? Durante a gestação, agora, neste caso, a mãe já tem pronto o quê? No seu plasma sanguíneo, anti-RH ou anti-D, que é a mesma coisa. E aí, acontece a passagem de anticorpos aqui da mãe para a circulação do bebê, para a circulação fetal. Neste caso, esses anti-RHs aqui vão destruir a hemácia desse bebê, né? Podendo levar o bebê à morte, o que muitas vezes acontece, ou acontece deficiências graves por conta da destruição das hemácias do bebê, tá certo? Isso é o que a gente chama de eritroblastose fetal. Ah, professora, mas tem como evitar esse processo? Tem como evitar a eritroblastose fetal? Sim, tem como evitar. Como que a gente faz isso, né? Então, a mãe, após dar à luz ao primeiro bebê, tá? O que ela vai ter que administrar? Uma injeção intravenosa, que é um soro,
tá contendo anticorpos anti-RH. Então, o que vai acontecer? Antes da mãe começar a produzir esses anticorpos, né, do próprio organismo da mãe começar a produzir anticorpos, acontece a injeção intravenosa aqui desses anti-RHs para destruir as hemácias do bebê que ficou no corpo da mãe. A gente sabe que toda vez que a gente toma um soro, que a gente administra um soro, por exemplo, contra a picada de uma cobra, para destruição de um antígeno, né? Ele não fica ali no seu corpo para sempre. Então, se você for picado novamente por uma cobra, você não está imune a isso. Você tem que tomar novamente o soro, tá? Então, quando você administra esse soro numa mãe, o que acontece? O organismo da mãe, ela não tem tempo e nem precisa de produzir esses anticorpos, tá? Então, não vai existir células de memória. Então, na segunda gestação que ela tiver, se o bebê for RH positivo, o que vai acontecer aqui nesse caso? Ela não terá anticorpos prontos. Então, o bebê ele vai ser gerado naturalmente, sem problema nenhum. Após o segundo bebê nascer, imediatamente a mãe tem que tomar novamente esse soro, né? Administrar esse soro para que destrua a hemácia do bebê que passou para a circulação da mãe, tá? E aí, toda vez tem que ser feito esse processo. Daí a importância dos exames pré-natais, né? O acompanhamento, exatamente para saber todas as possíveis diagnósticos da criança, da mãe, em alguma deficiência, tá? E tratar o quanto antes, beleza? E é isso, galera. Eu espero aí que tenha ajudado vocês nesse estudo em casa. Eu já coloquei que estarei... vou até virar aqui pra mim. Calma aí. Ai, gente. Então, gente, continuando aqui, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu coloquei, né, aí na SAV. Estou totalmente à disposição para tirar dúvidas. Não deixem de fazer as atividades do plural. Não deixem de estudar, de se informar, de continuar estudando, para quando a gente voltar com tudo, tá? Como se a gente não tivesse parado. Mesmo porque os concorrentes de vocês estão aí com sangue no olho, né? E então, façam as atividades, qualquer dúvida nas atividades, me mandem um e-mail, me procurem, mandem em direct aqui no Instagram, né? Não sei, a gente vai tentar priorizar os atendimentos por e-mail e pela SAV, tá? Então, qualquer dúvida podem mandar lá pra gente, que a gente vai responder, vou tentar dar o total suporte para vocês durante esse tempo. Vou tentando gravar os vídeos sempre que possível aqui, porque a gente está em quarentena aqui também com criança, mas a gente vai conseguir e vai dar tudo certo e a gente vai conseguir aí ter entendimento do conteúdo, tirar as dúvidas da melhor forma possível, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Bye, bye!